Muito boa tarde, começa aqui mais uma edição do programa Conversas à Afiada, naturalmente com um painel mais giratório. É aquilo que tem acontecido nas últimas edições, até porque estamos no verão, estamos numa altura de férias, estamos seguramente numa altura em que alguns dos elementos deste painel original acabam por tirar aqui o merecido descanso. E a verdade é que hoje temos um novo painel. Começo à minha esquerda com a presença também de Celso Ricardo, uma vez mais, aqui na Conversas à Afiada, e depois Luís Carvalho. Luís Carvalho, também para ti, boa tarde. Olha, um painel diferente. Hoje vou ter que colaborar ligeiramente convosco nesta emissão de Conversas à Afiada, que pode não manter aqui alguns elementos que estão de férias, mas, sobretudo, acaba por manter o mesmo alinhamento, ou seja, vão ser diversas as conversas que por aqui vão desfilando e vão acontecendo. Obviamente que no formato original temos aqui, de facto, as notas iniciais. Eu começaria talvez pelo Celso Ricardo com as notas introdutórias da emissão de hoje. Boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui na vossa presença, desejar umas boas férias para aqueles que estão de férias, aproveitem-nas, usufruam-nas e descansem e venham cheios de força para novamente dar o prazer aos nossos ouvintes de vos ouvir, que eu também sou ouvinte de Conversa Afiada. Passando para os temas, eu queria fazer aqui um volta atrás, digamos, e regressar com o tema da Auto Europa e das negociações dos sindicatos com o Conselho de Administração da Auto Europa. Eu não estava suficientemente informado daquilo que estava, das condições de negociação, daquilo que tinha sido oferecido pelo Conselho de Administração aos trabalhadores e chamava aqui a atenção do bom senso que tem que haver entre estes dois blocos, Conselho de Administração, trabalhadores ou representantes dos trabalhadores, a Comissão dos Trabalhadores e os sindicatos. O bom senso tem que haver nisto tudo. Eu faço aqui recordar, e agora na posse dessas informações, que houve uma oferta feita pelo Conselho de Administração na qual a Comissão dos Trabalhadores concordou e a qual colocou essa oferta à votação das pessoas e que depois foi recusada. Mas essa oferta, ao contrário do que eu pensava, já estabelecia por si dias de descanso durante a semana para além do sábado. Portanto, o sábado era um outro dia de descanso que tem que existir, mas portanto esses trabalhadores não trabalhavam os 7 dias, obviamente seguem o regime legal de enquadramento e portanto teriam os seus dias de descanso, e o sábado seria digamos um sábado rotativo entre os trabalhadores, que seria pago bastante acima da média normal para a qual a generalidade dos trabalhadores noutras fábricas estão habituados, acima do regime legal que prevê. E portanto, nesse âmbito, eu quero aqui chamar a atenção que não podemos estar a brincar com estas coisas e que não sei se não haverá ali uma luta de posição entre Comissão de Trabalhadores e sindicatos e porventura alguma força política a querer tomar posição de força na assunção do domínio do sindicato e no fim de contas quem está no meio disto são os trabalhadores, levados por um lado com esta luta de poderes entre Comissão de Trabalhadores e sindicato, por vezes a correr o risco de extremar posições. E portanto eu acho que era bom que Mas esta luta cada vez torna-se mais perigosa. Mais perigosa, e não tínhamos dúvidas que os alemães são racionais, e no dia que eles disserem que afinal aquele modelo não vai ser feito ali, eles fazem contas e eles não fazem ali o modelo. E portanto é um conjunto de pessoas aqui que fica em risco. E portanto não podemos ter, digamos, a foice sobre o pescoço com esta atitude da Auto Europa, mas também temos de ser racionais no sentido de que as condições que são oferidas já são, ou que são propostas, são bastante acima da média daquilo que é oferecido no país. E portanto era bom que os senhores que se dizem representantes na Comissão de Trabalhadores e daqueles que se dizem representantes dos trabalhadores no sindicato
tivessem alguma articulação e bom senso para não levarmos isto ao extremo. Portanto, entre Conselho de Administração, sindicatos e Comissão de Trabalhadores, e eu julgo que os sindicatos às vezes podem se querer um bocadinho em inferioridade, porque julgo que as Comissões de Trabalhadores têm mais poder na negociação com o Conselho de Administração que os próprios sindicatos, e às vezes podem se sentir inferiorizadas nessa relação. E, portanto, é preciso haver aqui algum bom senso entre estas três partes, e porque, no fim de contas, são aqueles conjuntos de milhares de trabalhadores naquela fábrica e naquelas indústrias afins que trabalham para aquela fábrica que estão em causa e que valem uma percentagem substancial do nosso PIB. Não brinquemos com coisas sérias e, portanto, sindicatos, acima de tudo, tenham em conta todas estas nuances que existem aqui na negociação e não pequenas lutas partidárias ou sindicalistas ou Comissão de Trabalhadores que possam existir entre si. Celso, esta será uma luta que já passou a ser desajustada? Eu julgo a luta entre quem? Entre sindicatos e Comissão de Trabalhadores? Comissão e sindicato? Exato. Bem, nós não podemos deixar Ou seja, que já passou das marcas? Eu que estamos a chegar a essa conclusão. A Comissão de Trabalhadores que levou a proposta à votação demitiu-se nessa sequência, porque a própria Comissão de Trabalhadores achava que a proposta era razoável. Quando a proposta foi recusada, a Comissão de Trabalhadores demitiu-se e, digamos, se calhar para bom agrado dos sindicatos, para tomarem em mão o assunto e desenvolverem eles. Mas não podemos brincar com lutas internas, mas sim devemos ter que são as pessoas e são as condições que são dadas às pessoas que devem estar acima de lutas quaisquer quesilhas internas ou protagonismos de pequenos poderes. Achas que o Governo aqui pode tomar uma posição, pode eventualmente chamar a atenção? Se estiverem atentos, o nosso Primeiro-Ministro tem houve ao início muito calado esteve muito calado que é normal, neste assunto. Mas em jeito de nota de rodapé, ele já referiu nos órgãos de comunicação social a dizer que a Auto-Europa é muito importante para o nosso país. Portanto, isto se calhar é um recado em nota de rodapé. Muito bem. Luís. Olha, antes de mais, cumprimentar o nosso auditório, cumprimentar os nossos fiéis ouvintes, também cumprimentar, e olhando ali diretamente para a Câmara, cumprimentar quem nos possa ver e ouvir através das redes sociais, nomeadamente através, quer no YouTube ou através do Facebook da RCA Ribatejo. Dar aqui um cumprimento naturalmente muito especial ao meu querido amigo Celso Ricardo, que mais uma vez está hoje aqui connosco. Dar um abraço e um cumprimento aqui ao Paulo Carvalho, que hoje faz uma espécie de tripla. 2 em 1. Quase eu diria que era uma tripla, porque é o homem do som, é o moderador e também irá intervir neste nosso programa, que, como as pessoas já se aperceberam, está reduzido no seu painel. Também irá, naturalmente, dar a sua opinião e dar as suas ideias e aquilo que pensa sobre os assuntos que vamos aqui falar. Dar, naturalmente, um cumprimento ao Nelson, que se encontra de férias, e espero que as férias estejam a correr bem, ao meu querido amigo e colega de trabalho João Fonseca, que por questões profissionais também não pode estar presente no programa, e o Paulo Chora, e estou a falar dos membros residentes e fundadores deste painel, que agora, devido ao período de campanha eleitoral, não pode, por razões de incompatibilidades com a lei dos candidatos autárquicos, não pode estar presente neste programa. Relativamente a esta matéria, não vou acrescentar muito mais àquilo que o Celso disse. É de notar, o programa vai para o ar sexta-feira, dia 8/9, nós estamos a gravar uma quarta-feira, dia 6, e curiosamente é no dia intermédio, no dia 7, que vai haver a reunião final, digamos, a reunião decisiva entre o Conselho de Administração da Auto-Europa e os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores. Portanto, aquilo que eu desejo é que no dia 8 quer dizer, pelo menos essa boa nota. Haja uma boa notícia, boa nota, que tenha-se chegado a um acordo e tenha-se chegado a um entendimento, porque não vale a pena estar a repetir aquilo que o Celso aqui disse. A Auto-Europa é extremamente importante. A Auto-Europa é um contributo muito importante para o crescimento e para aquilo que nós produzimos no país. E estamos a falar de 3 mil trabalhadores, temos a falar num universo de 3 mil trabalhadores entre a Auto-Europa e todas as empresas que gravitam, digamos assim, à volta da Auto-Europa e que vivem da sua atividade. Portanto, é bom que todos
mas mesmo todos também tenham em atenção esta situação e que efetivamente a questão seja resolvida à bem e a contente de todos, nomeadamente que é a manutenção da elaboração, a fabricação do tal modelo, que eu agora nem me lembro bem o nome, tem um nome assim tão esquisito, parece assim um nome de dinossauro, que eu nem me lembro bem, T-Rock ou qualquer coisa assim, não me lembro bem do modelo, mas que portanto isto que saiamos a contente todos, porque como diz aqui o Celso muito bem, os alemães são extremamente racionais, se sentem que isto é para adiar, retiram automaticamente a fabricação e a produção deste modelo. E o país não pode correr esse risco, não? E não podemos correr esse risco. É fundamental. E isso é que é fundamental reter nesta questão. Nem o país, nem os trabalhadores. Sim, nem o país, nem os trabalhadores. E olha, como notas iniciais. Eu acho que é como diz o Celso, há ali uma luta política entre a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos, eu diria, para pôr os bois, nomes nos ditos, há aqui uma luta política entre o Bloco de Esquerda e o PCP, parece-me, né? Quer dizer, parece-me que claramente que há estas... Mas não há espaço para isso, não há espaço para isso. Acima de tudo, não há espaço para isso. Acima de tudo, o que interessa é o interesse, claro, dos trabalhadores em manter os seus postos de trabalho, em terem, como diz o Celso, conseguirem... Às vezes é preciso algum sacrifício para se ter um rendimento um bocadinho acima daquilo que é a média, não é, aí das unidades industriais e fabris do país, e também para a própria administração da Aeroauto Europa, mas acima de tudo para a administração da marca em causa, que poder continuar a acreditar que esta sua unidade em Portugal é viável e que tem futuro. E isso é que é o fundamental nesta questão toda. Olha, Luís, as tuas notas iniciais. Olha, as minhas notas iniciais, eu estive no passado fim de semana, entre sexta e segunda-feira, no local, porque no caso concreto na aldeia natal do meu pai, que é Sarzedas do Vasco, Concelho de Castanheira de Pera, e que foi uma das aldeias que foi fustigada pelos incêndios de julho. E, aliás, até faleceu uma prima minha em segundo grau devido a esse incêndio, e morreram várias pessoas. E estive em Castanheira de Pera, na sede do Conselho, estive na sede do Conselho em Figueiró dos Vinhos, no caso concreto, estive em Vila Facaia, que é uma vila, uma aldeia, uma vila do Conselho de Dragão Grande. Falei com muita gente, falei com muitas pessoas, porque ao fim destes meses é incontornável que as pessoas precisam, e nota-se que as pessoas têm necessidade de falar, porque ainda estão na ressaca do que se passou. Muitas histórias de dor, com certeza. Há muita história de dor, há muitas histórias absolutamente inacreditáveis e de superação nos casos e de tragédia noutros. Mas aquilo que eu gostava aqui de referir foi que o que eu encontrei ao falar com as pessoas e falando até com pessoas, nomeadamente com agentes da GNR que estiveram naquela tragédia e nos locais, deparo-me com uma realidade diferente da realidade que a comunicação social nacional nos foi transmitida. Todas as pessoas com quem eu falei, poucas, o que é curioso, poucas se queixaram ou falaram do problema da falha de coordenação ou da falha das comunicações que a comunicação social tanto puxou, e também alguns partidos também puxaram para o debate e para a arena política. As pessoas falaram o que me disseram, e todas foram quase unânimes, todas essas pessoas que me falaram comigo, foi que se assistiu a um fenómeno meteorológico absolutamente inaudito, inacreditável, nunca tal aconteceu. Houve gente que disse que viu remoinhos de metros e metros de fumo, portanto, o vento era de tal ordem, a ventania era de tal forte que pareciam autênticos tornados, autênticos furacões de fumo que andaram pelas regiões. Eu tenho o exemplo de uma prima minha na aldeia natal do meu pai, que diz que estava num determinado sítio, a cerca de 20 metros da sua casa, e que olhou para o fogo estaria a uma distância considerável, e quando chegou a casa tinha incêndio quase à porta da sua casa, em pouco menos de um minuto. Nestas situações era impossível fazer o que fosse. Exatamente, e foi isso que as até pessoas... mesmo com o Ciresp, como deve ser. Até mesmo com o Ciresp, e com isto, reparem, não estou com isto a dizer que não houve falhas nas comunicações, e não estou a dizer que também não possa ter havido falhas na coordenação a nível da proteção civil, dos bombeiros, etc. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que aquilo que as pessoas me transmitiram, todas elas... Relataram na primeira pessoa, e pessoas que tiveram perdas de familiares, portanto, poderiam estar emocionalmente, não é? E estão emocionalmente com dor, mas poderiam estar mais propensas à crítica e a tentar encontrar responsáveis e encontrar culpados. O que quase todos me disseram foi um fenómeno meteorológico absolutamente inaudito, inacreditável, que nunca viram, e que era impossível poder-se fazer o que é que fosse. E a prova, e já agora, a prova dos ventos é que eu andei a circular por várias aldeias, aquilo é tudo perto, e andei a circular por várias aldeias, e vi eucaliptos dobrados
dobrados pela força do vento, não só queimados pelo, mas dobrados pela força do vento. Portanto, percebia-se que o vento que houve ali naquelas 2 ou 3 horas foi fortíssimo e que originou muito daquilo. E depois, claro, que não houve a capacidade de conseguir evitar as tragédias, vidas humanas que aconteceram, que curiosamente todas as pessoas dizem a mesma coisa. Até mesmo uma pessoa que teve, a quem lhe faleceu a esposa, a tal prima e segundo grau que eu referi, disse, ela se ter ficado em casa, se ter ficado comigo em casa, não tinha apelido, mas a tentar salvar, a tentar sair, ajudar a fugir um outro casal, acabou por esse casal ficar retido no carro e acabar por falecer por carbonizado, e ela ao tentar voltar para casa acabou por, devido à inalação do fumo, acabou por não conseguir chegar e acabou também ela por falecer. E depois também outra coisa curiosa foi quando se falava então, e as ajudas e tal, e as pessoas diziam, mas ninguém paga isto, nada paga a tragédia que tivemos, a perca de vidas humanas, e as pessoas não estão, curiosamente, não há uma ânsia de ajudas como aparentemente aquilo que a comunicação social e outros... Eu acho que perderam mesmo tudo, não é? A gente perdeu tudo. Perderam a alma, inclusive. Há pessoas que perderam, sim, há pessoas que nota-se isso, nós estamos a olhar e que estamos a olhar quase para um vazio. As pessoas perderam a alma. Pessoas que perderam as galinhas que criavam, os coelhos, as cabras, as ovelhas. Perderam uma vida, ao fim e ao cabo. As couves, ou seja, as pessoas aquilo que se queixam, curiosamente, eu agora tenho que comprar tudo aquilo que antes não precisava de comprar. É o recomeço. É o recomeço. Mas ninguém, ou quase ninguém, apresentava uma ânsia ou uma crítica do tipo, eu já devia cá ter o apoio, eu já devia ter a minha casa a ser reconstruída, eu já devia ter recebido o dinheiro disto ou daquilo. Não, nada disso. Esta época em que acontece, em que as autárquicas são próximas também de toda esta tragédia, também não ajuda nada, não é? Porque há aqui uma série de... Houve um aproveitamento, achas, Celso, houve um aproveitamento não só jornalístico como político? Eu não sei se houve, o que eu acho é que poderá estar a haver, poderá estar a acontecer isso hoje no território. Aquilo que eu ouço de alguns colegas de trabalho que vivem, familiares diretos vivem por lá, é que poderá haver algum aproveitamento no terreno da situação. Mas, aliás, o próprio Presidente da República, que já teve aqui um papel fundamental e já mandou o recado. Sim. Vamos deixar de parte esta questão para já e neste momento vamos deixar de parte esta questão. Talvez para evitar isso mesmo. Eu creio que se calhar após dia 1 de outubro, se calhar o processo corre muito mais facilmente, mais célere e mais transparente do que até lá. Até lá vamos sempre ouvir vozes dissonantes de algo que não acontece bem. Aliás, eu estava aqui a ouvir o Luís, é impressionante estar a ouvir o teu relato, até porque, pronto, eu estou a ouvir o teu relato porque eu sei que tu estiveste no local, estiveste com as pessoas, ouviste as histórias, viste com os teus próprios olhos. Já para não falar que tenho raízes lá, arrepiado completamente. Eu posso dizer que quando saí da autoestrada e apanhei o IC8, é um clima de terror completo. Começo a ver aquilo, e quando chego à aldeia do meu falecido pai, não me custa dar a dizer que me vieram as lágrimas aos olhos do cenário que encontrei. E atenção, um cenário que já é diferente, porque já começa a aparecer, a natureza já começa a renascer, já começa a aparecer os fenómenos, já se vê coisas já verde, já se começa a ver algum verde. Pior deve ter apanhado a minha esposa, que eu não pude, por razões profissionais, não pude ir ao funeral dessa minha prima em segundo grau, mas a minha esposa foi, e ela foi 3 dias depois do que aconteceu, e ela terá apanhado mais o choque da situação do que eu próprio. Mas não deixa de ser verdade. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que as pessoas talvez ainda estejam um pouco na ressaca, ainda estejam um pouco, como é que é dizer, não digo que não queiram na real, mas ainda estejam um pouco adormecidos, anestesiadas. Com é o termo correto com a situação, mas depois vejo uma calma extraordinária das pessoas, e acima de tudo não há aquela coisa, mas o culpado foi o A, foi o B, o C, o D, o F. As pessoas diziam, era impossível os bombeiros aqui chegarem porque não se via absolutamente nada, não conseguíamos. Aquilo foi de tal ordem que não permitiu essa situação. E às vezes o que me parece é que, como tu disseste muito bem, a nível da comunicação social nacional, quis criar daqui um espetáculo. Mais do que informar e noticiar, quis criar disto um espetáculo. E não queremos recordar cenas que vimos com jornalistas conceituadas a falar junto a cadáveres
Mas isso deixa-me dizer-te, Luís, e em relação à comunicação social Já e não vou às falar imagens disso. e Essas àquilo que se imagens. ouve na comunicação social e àquilo que é mostrado pelos próprios jornais, pela própria televisão, que é dito pela própria rádio, afinal de contas não são os únicos culpados, talvez seja o país, talvez Sim, seja a mente toda a nossa mente, que Exatamente. apenas Parece que quer gosta saber de tragédias. Quer saber tragédia e não de outras Mas situações. aqui estão, afinal de contas, dar aquilo que Supostamente as pessoas supostamente as pessoas querem ouvir. Eu gostava só de adicionar aqui Que é mau, dois exemplos daquilo que o Luís disse face aos fenómenos meteorológicos que lá aconteceram, e este meu colega que tem os pais que vivem lá deu um exemplo que ele constatou com os próprios olhos: escadas de alumínio derretidas, garrafas de vidro completamente derretidas. Portanto, isto dá-nos a noção do nível de temperatura que atingiram determinadas zonas, algumas não estando completamente a arder, mas estando próximas do fogo. Portanto, dá-nos a noção de que temperaturas Eu estava, desculpa, eu estive a falar com um militar da GNR que esteve presente durante esse período, e a certa altura da conversa e aquilo confirmava a velocidade com que o fogo se propagou e todo esse, vamos chamar assim, furacão que quase que de ver, e eu disse, pois eu li em qualquer lado que o incêndio pode-se ter propagado num determinado minuto tipo 600 metros por minuto, e ele disse 600 metros, foi monitorizado que em momentos chegou a 900 metros por minuto. Ora, os meus amigos, quem está a ouvir e quem está a ver, pensem só o seguinte: em 5 minutos são 4,5 km. Isto são 2 ou 3 aldeias que são logo apanhadas Ali ajudas uma à outra. Mas pronto, aquilo que eu queria aqui acima de tudo, e que, como disse, estive no local, e às vezes acho que era bom as pessoas ir ao local e falar efetivamente com as pessoas, porque as pessoas também há uma questão, as pessoas abrem-se mais com quem não tem um microfone à frente ou não tem uma câmara, onde não fica nada por dizer. Não fica nada por dizer, e as pessoas abriram-se, as pessoas falaram, e foi isso que eu notei, que eu quero aqui realçar para como contraponto àquilo que aparece, é que, por um lado, as pessoas estão perfeitamente conscientes que aquilo foi um fenómeno meteorológico absolutamente que nunca aconteceu, e em segundo lugar, a questão claro que as pessoas querem os apoios, é claro que as pessoas não irão recusar os apoios, não está em causa, mas também não há a ânsia que parece que é transmitida por aí, quer a nível, volto a dizer, da comunicação social, como também a nível de algumas forças políticas. Mas foi uma experiência extraordinária que eu tive, mas também fiz um pouco de questão de ir lá este fim de semana e estar com a minha família, que era também, para dar algum conforto, quer que seja possível, mas também para vir in loco e falar com as pessoas sobre a situação. Agora, ainda sobre Pedrógão e sobre as últimas notícias, por onde andam os fundos, é mais uma das situações graves que rapidamente tem que ser respondida, não é? Aliás, não pode acontecer uma situação destas. O Sr. Presidente da República já deu o mote, não é? Tem que haver a transparência absoluta, e como eu dizia há bocado, eu acho que vamos sofrer aqui, ou vamos, pelo menos da parte na comunicação social, um mês à volta disso, e eu acho que essas coisas só começam, digamos, a ficar no final das eleições, após as eleições. Mas isto de forma alguma pode acontecer uma situação destas? Sim, portanto, fundos que foram atribuídos para minimizar os estragos e que, de certa forma, onde estão garantidamente que o gasto vai ser seguido. Que dissesse assim, os fundos estão parados, que estão bloqueados ou que estão imobilizados, eu aí ou à espera de algo, não levaria muito a mal, porque é preciso também ter algum cuidado a fazer isto. Da forma como é distribuído. Como é que é feito o levantamento, porque nós sabemos que mas esse não é o problema. Sim, esse não é o problema. Esse é o problema, porque nós sabemos que nestas alturas há pessoas gananciosas e para evitar indemnizações ou ajudas em duplicado ou triplicado às pessoas, é preciso ter algum cuidado e fazer com o levantamento. E estamos a falar também de espaços que são pequenos espaços de terreno. Eu próprio tenho lá 3 ou 4 espaços meus, que são meus, de herança, mas é tal a herança, acho que o último registro oficial daquilo é do meu bisavô, reparem. Depois é aquela coisa, isto passa, mas nada é registado. Em que marderam eucaliptos lá, mas eu não sei onde é que são, não conheço, não tenho essa. Claro que longe de mim eu ir estar a pedir qualquer tipo de apoio, não faz qualquer sentido. Agora, é preciso ter cuidado na forma como também é feito um levantamento, para não se correr o risco de haver gente gananciosa que usurpe dinheiro indevido. Mas desculpe interromper. Portanto, isto é a parte
parte, mas aquilo que nós estamos aqui a falar e que tu levantaste é outra questão, que é dinheiro já a desaparecer e não foram. Isso aí já estamos a falar de outra questão. Estamos a falar de crime. Já estamos a falar de crime. Alguém me disse ainda há pouco que às vezes com pequenas soluções se podem pelo menos mostrar mais transparentes aquilo que ocorre no território. Hoje, quando temos uma obra privada, há um anúncio a dizer aviso, processo de licenciamento, tal. Era simples, em cada obra que se fizesse, colocar quais foram os fundos que contribuíram para aquela obra, de onde é que eles vieram e, portanto, em cada obra realizada, em cada olival plantado novo, houvesse um pequeno placar que explicasse de onde é que vieram os fundos, quanto e também é bom referir, o seu montante. Também é bom referir, e estando no local percebeu-se isso, que todas as casas nas aldeias que estavam habitadas, nenhuma, tirando uma ou outra situação pontual, de uma porta, de um telhado, nenhuma delas foi afetada pelo incêndio. Agora, as casas que estavam devolutas, muitas delas foram efetivamente destruídas pelo incêndio. Uns casos de volutas já há muito tempo, outros casos é pessoas que moram em Lisboa, moram noutras cidades e que é uma segunda habitação. É uma segunda habitação, portanto, também é preciso referir esta situação. Cada caso será um caso. Cada caso terá de ser avaliado. Mas o problema aqui é onde para o dinheiro. Transparência total. Placar, aviso, um cartaz. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Sim. Acho que é importante haver, em cada obra que se faça, nós sabemos que já houve algumas obras em curso em termos privados, a Teixeira do Ar, se não me engano, já está a patrocinar a reconstrução de algumas, assumiu isso, mas era importante que em cada obra que esteja a correr e que se faça, ocorresse esse cartaz explicativo. Aliás, porque este caso de Pedrógão levanta depois outro conjunto de questões que acontecem no país, quando há situações não tão graves como esta, mas que também exigem uma contribuição de todos. Os incêndios que afetaram Mação, Sartual, Vila de Rei, foram graves como os de Pedrógão. A única diferença foi o grau da gravidade foi a questão das vítimas mortais. Aliás, Leiria, Castelo Branco e Santarém. E das habitações. Atenção, é preciso que as pessoas também tenham nota disto. O que trouxe mais digamos assim, à tona e que foi mais destacado foi as vítimas mortais naquele incêndio. Continuamos com Pedrógão, mas não foi Pedrógão, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. Foram 3 concelhos que foram afetados naquele incêndio. Mas Mação, Sardual e Vila de Rei, isso foi muito grave. A diferença foi que não houve vítimas mortais, felizmente, ainda bem, e também não houve a destruição de habitações como houve nesta eu diria que era o Pinhal Interior Sul, porque depois temos Provença Nova, Sertã e Oleiros também com grandes incêndios e Mação herdeu quase 80% do concelho. E, portanto, o Pinhal Interior Sul praticamente foi devastado foi todo. Gostaria aqui, para terminar este ponto, de referir, porque muitas vezes criticamos as nossas instituições públicas, as entidades, etc. Gostaria aqui de referir que no IC8 tudo o que é estradas nacionais, a sinalização foi toda completamente destruída. Toda destruída, já está toda recolocada. Toda ela está recolocada. A pintura há zonas, a zona onde aqueles 50 e tal carros acabaram por carbonizar e as vítimas mortais, está um tapete novo a nível está tudo marcado, está com um tapete novo e a sinalização está toda recuperada. A nível de concelho, já não é tanto assim, mas aí também pode-se perceber que tem a ver depois com a questão de procedimentos administrativos, de concursais para a aquisição da sinalética, portanto, diferente. Mas a nível do que é o Instituto de Estradas, posso dizer que a sinalização está toda ela reposta, toda ela recuperada, e acho que isso é importante referir também, porque muitas vezes somos críticos com a atuação dos organismos do Estado, e neste caso acho que e com as comunicações é igual? Nas comunicações já não sei, por exemplo, ao pé da casa dessa minha prima está um poste ardido e o fio quase no chão. Já locais que ainda não foram estabelecidas. Vamos só fazer uma pequena pausa, já voltamos. Até já. Estamos agora de regresso para esta segunda parte de emissão do Conversa na Afiada. Voltamos então a falar num conjunto de temas que fazem parte da atualidade. As notas iniciais acabaram por... Acabaram por praticamente preencher aqui... Acabaram as notas iniciais, acabaram por preencher aqui esta primeira parte da emissão. Agora, nesta segunda parte, obrigatoriamente, vamos ter que falar das autárquicas
autárquicas de 2017, que já estão aí a fazer falar, já estão aí na rua, já estão de facto, já estão, enfim, um pouco por toda a parte, nas redes sociais, nos jornais, na comunicação social, na conversa de cafés, na conversa da esquina, da cidade, etc. Obrigatoriamente teremos que falar do debate com os candidatos ao município de Santarém, um debate que aconteceu já nesta semana, precisamente na RTP3, e seguramente que cada um de vós acaba por ter um conjunto de comentários sobre aquilo que acabaram de ouvir. Podes começar. Então, eu diria, eu vi o debate e diria, e com muita pena minha, não é com satisfação que digo isto, mas o debate na sua globalidade foi fraco, na minha opinião. Eu, aliás, quando acabou o debate, eu tive a minha primeira análise foi que o melhor do debate foi o moderador. Fez-me lembrar aquela história de num jogo de futebol em que as duas equipas jogaram tão pouco, o melhor no final, o melhor em campo foi o árbitro. E ali, no caso do debate, foi um pouco o que se passou. Permitindo-me começar de trás, digamos assim, do baixo para cima, é evidente que não consigo. O candidato do PNR foi inenarrável, quer dizer, eu não percebo. Não se compreende. Não se compreende. Aquilo que foi defendido. Mais do que a questão que ele levantou e depois estranhamente descontextualizado completamente. Mas acima, mais do que a questão que ele levantou de não querer refugiados em Santarém, e curiosamente e para mim infelizmente durou. Ele não é um refugiado? Pois, ele diz que nasceu numa freguesia de Marvila, que veio muitas vezes a Santarém, mas com toda a sinceridade Odivelas, não é um refugiado cá, é um refugiado noutro sítio qualquer. Vive em Odivelas, oficial. Mas mais do que isso, aquilo que me estranhou foi como é que depois de repente isso acabou por gastar... Consumiu tempo aos outros candidatos. Mais complicado, não é? Mas pior do que aliás, o próprio Ricardo Gonçalves, que acabou por perder tempo também para explicar que todos perderam, mas porque se perdeu tempo demais com aquilo. Perdeu Santarém. Quando estamos a falar... Santarém tem no seu concelho 2 famílias refugiadas, portanto vejam lá a gravidade. Ou seja, perdeu Santarém. Exatamente. Mas no caso dele, o que mais impressionou é a sua total incompetência, o seu total desconhecimento de quais são as competências da autarquia. Ele não tem a mínima ideia do que é uma Câmara Municipal e as suas competências. Isso para mim foi o que mais me pasmou, que não me surpreendeu, mas pasmou, e que me leva a questionar porque é que isto aparece. E o que me leva a seguir a questionar outra coisa, é como é que o PNR, o Partido Nacional Renovador, consegue ter as assinaturas suficientes para fazer uma lista em Santarém. Perante este cenário. Isto é que me surpreende. Depois, também pela negativa, portanto, este está arrumado na minha nota, porque não vale a pena voltar a falar disso. Segunda, pela negativa, a candidata do Bloco de Esquerda, a Filipa Filipe. Também, além do nervosismo que se notava, que ela estava por estar perante um debate e perante tantas câmaras da televisão, também demonstrou algum desconhecimento da realidade do Conselho, demonstrou algum desconhecimento do que é também as competências da autarquia. Por exemplo, há lá 2 momentos que são um pouco caricatos, quando ela diz como ideia que a abertura de uma ciclovia entre Santarém e Rio Maior, e depois penso que é o Presidente da Câmara, o Ricardo Gonçalves, que diz, mas isso já está a ser estudado a nível da CIMT e tal. E ele, já está a ser, mas pronto, é uma ideia. E depois há ali uma série de questões que são... Depois, a certa altura, o moderador perguntou... São duvidosas. Eu estive a ver no seu programa que tem preocupações com a área da saúde, quais são as medidas? E ela começa a perguntar, mas na saúde em que âmbito? Mas estamos a falar do quê? Quer dizer... Uma má preparação. Muito claramente má preparação. Depois o candidato do CDS, o engenheiro Rocha Pinto, que não dizer nenhuma barbaridade, que não dizer nenhum disparate, digamos assim, e percebemos que conhece as competências da autarquia, também era o que faltava, ser de um técnico superior de uma autarquia, ele é o técnico superior da tem que estar informado. Da Câmara de Almeirim, portanto tem a obrigação de saber as linhas com que se cose a governação de uma autarquia, comete 2 ou 3 erros, na minha opinião, que também são crassos, que é, nomeadamente, sempre aquela conversa do pouquinho, temos pouquinho e com pouquinho é que temos que fazer, acho um pouco redutor a história do pouquinho e depois comete que é... Mas é engraçado que ele também disse aqui uma coisa engraçada, mas pensam que isto acaba amanhã, isto não acaba amanhã, ou seja, dizendo que, e foi assim que eu interpretei, a dívida é
para ser paga, mas Claro. para se ir pagando. Para se ir pagando, como todas as dívidas. É para se ir pagando. Ele aí defendeu também Acima- o seu ponto de vista. acima de Portanto, tudo- não fiquem só preocupados com a dívida, Mas as coisas, deu aqui uma valorização às mas pessoas. não é? mas depois não pega nessa situação e começar a apresentar ideias e efetivamente projetos. O que é que ele vai apresentar? 2 projetos, ou que fala 2 projetos, é recuar a estação de caminho de ferro para a zona das Caneiras, ali para a zona do Quenema. Quer dizer, está a falar de uma situação que não é da competência da autarquia. Podemos dizer, ele pode dizer assim, eu acho que isto seria melhor, apesar de eu achar que é um erro crasso, não resolve o problema das barreiras e não traz mais valia nenhuma para a cidade e não resolve problema nenhum. Mas pronto, mas ele pode ter essa ideia. Mas quer dizer, estamos a falar de algo que não é da sua... Ele, enquanto Presidente da Câmara, não decide isso. Claro. Pode tentar fazer lobby junto da REFER e junto do Ministério das Obras Públicas mas enquanto Presidente da Câmara não tem ação direta nessa situação. Também devia saber, devia ser tentor dessa informação. Eu acho que ele é tentor de informação, mas quer dizer, então não devia trazer isso como um grande chavão de campanha, chavão, digamos assim, como quase que o seu projeto de mandato é esse. E depois é a história do teleférico de São Domingos para Santarém. Que a ideia em si... Há cidades que o têm, olha, por exemplo, a Covilhã tem, Sim. aqui não faz sentido. Mas aqui não faz sentido. Até porque temos uma rede rodoviária Temos uma rede rodoviária fantástica. que pode ser melhorada, pode e deve ser melhorada, portanto não faz grande sentido. Portanto, não achei que ele errou nesta situação. Depois, surpresa pela positiva, apesar não estando no alto nível, foi o Zé Luís Cabrito, o candidato da CDU. Uma pessoa ponderada, não é? Ponderada, com alguma ironia, quanto basta, com 2 ou 3 tiros certeiros na atual gestão camarária e no Presidente da Câmara. Só que a sua forma de falar não é de molde, é empolgar, ou seja, ele tem, a argumentação até pode lá estar toda correta, mas depois a forma como é transmitida não é a correta. Portanto, e com isto resta-nos os 2 candidatos que efetivamente serão aqueles que o eleitorado historicamente tem vencido que é o atual Presidente da Câmara, Ricardo Câmara. Gonçalves, e o candidato do Partido Socialista, Rui Barreiro. Em minha opinião, e sem qualquer aqui, não é questão do militante do PS que está em causa, é apenas a análise que fez. Eu não vou dizer que não consigo dizer que o Rui Barreiro ganhou o debate, porque infelizmente nem o Rui nem o Ricardo falaram, ou por esquecimento, talvez a gestão do tempo, falou-se muito da gestão do tempo, não falaram de coisas essenciais, na minha opinião, nomeadamente a questão da revisão do PDM, nomeadamente a questão das zonas, os tais desvios de conversa, nomeadamente a questão da zona de desenvolvimento, falou-se à passã, mas ninguém teve uma ideia do que é que quer fazer relativamente às zonas de desenvolvimento económico, quer a norte, quer norte do Conselho, quer no Conselho. Não se fala, por exemplo, de assuntos que já se arrastam anos como ao mercado municipal, o que fazer do mercado municipal. Por exemplo, Rui Barreiro tinha aqui uma oportunidade de confrontar o Presidente da Câmara com declarações de Ricardo Gonçalves em outubro de 2015, que diz em 2016 o mercado vai estar para obras, estamos em 2017 e tal, não aconteceu. Isto podia confrontar o Presidente com esta situação. Não se fala falou à passã, na parte final o Rui Barreiro falou, mas muito à passã, das infraestruturas esportivas. Toda a gente sabe que Santarém tem déficit de infraestruturas esportivas. Mas já teve mais e agora tem menos. Enfim, não se falou sobre isso. Não se falou da questão da casa mortuária. Continuamos sem ter uma casa mortuária decente para velar e para dar dignidade aos nossos falecidos. E o próprio Rui também pega em dois ideias que também não são da direta competência da autarquia, nomeadamente a criação de uma segunda saída da autoestrada na Zona Norte de Santarém. Isto não é da competência da Câmara, isto é da Brisa, é do Ministério das Obras Públicas. Ou seja, volto a dizer, o Presidente da Câmara pode tentar fazer lobby junto dessas instituições mas não é uma competência direta da Câmara. E falou também da questão da variante de Alcanede, que toda a gente sabe que é necessário, mas também não é algo da competência direta da Câmara. Onde é que eu não digo que o Rui Barreiro ganhou o debate, digo que o Rui Barreiro teve melhor. E teve melhor porquê? Porque esteve mais à vontade perante as câmaras. Mas é normal. Para já não tinha nada a defender, tinha apenas um projeto para apresentar. Sim, enquanto que o Ricardo Gonçalves tinha muito poderá ser normal, mas a verdade é que ele teve mais à vontade, teve mais incisivo, teve assertivo, teve à vontade com as câmaras. E essa à vontade com as câmaras permitiu explanar a sua argumentação com outra vivacidade e com outra capacidade. Do Ricardo Gonçalves, desiludiu-me só, eu percebo a estratégia, desiludiu-me que esteve muito à defesa. Achei um pouco à defesa. É normal, uma situação não, mas eu sei que
qual é a estratégia. É evidente que quem se está, ou pelo menos pensa que está à beira de poder ou quem esteve no poder, ser reeleito é mais difícil, Câmara, não é? Tenta não falar muito para não dizer nenhuma barbaridade, para não criar problemas. Mas eu acho que ele podia ter falou muito o passado, e isso foi, eu gostava de ouvir o meu Presidente de Câmara. Eu não gostei por causa do passado. Levou-se aqui houve aqui uma troca de ingredientes que não funcionou. Eu vou-vos dar um simples exemplo daquilo que eu ouvi. Portanto, o candidato Rui Barreiros a acusar de facto a situação portanto, da estrada que está fechada há 3 anos. Sim, a questão das barreiras, a propósito ainda das barreiras, portanto, fazer uma acusação, portanto, algo que estava mal, que era inconcebível. No entanto, quando confrontado numa outra situação anterior e quando era Presidente da Câmara, acaba por não ter resposta, respondendo desta forma: isto não é da responsabilidade, ou não era da responsabilidade do município. Ou seja, não se percebeu bem a culpa. Aliás, eu acho que já se percebeu que a culpa não é de ninguém. Aliás, a culpa é de todos, mas afinal de contas não é só da cidade, não é só do município de Santarém, claro que não é. Porque é uma situação de governo. Ou seja, tem havido provavelmente uma culpa enorme da parte dos diversos governos que já estiveram só dizer assim, em funções. Eu, Rui Barreiro, estrategicamente, ao falar disso, dirigia, aliás, como eu já falei aqui várias vezes no programa, e dirigia mais a acusação ao Presidente da Câmara, talvez na sua incapacidade de conseguir fazer lobby, de chatear, passa a expressão, os vários ministérios, as várias instituições para a resolução do problema, nomeadamente quando esteve um governo da sua cor política no poder. É por aí mais a crítica, porque tudo o resto é muito difícil de ser a Câmara a tomar iniciativas, porque estamos a falar de uma estrada nacional em que tem vários ministérios, e o que o Celso poderá explicar muito melhor, porque os seus conhecimentos e a sua área e a sua formação é desta área. Portanto, há muita coisa aqui envolvida e não é fácil. Mas eu e o Luís concordo plenamente contigo. Ou seja, falou-se daquilo que não se devia, aquilo que se devia falar ficou por falar. Infelizmente ouvi pouco. Também 10 minutos por cada candidato passam a correr. Não perde-se a noção. Há uma situação em que eu fico contente, que apraz-me ver 5 candidatos à autarquia. 6. 5. 5. 5. Oficialmente 6. Estavas a tentar esquecer de alguém. Já percebi. E portanto, neste âmbito, eu diria que realmente eu acho que há 5 candidatos e acho que o moderador, também me apetece falar no moderador, nestes debates, seja em Santarém ou noutra cidade qualquer, capital distrito, deveria descer um bocadinho à terra, deveria dar uma volta pela cidade, para além de ler os programas eleitorais, se calhar era importante ter uma informação resumida e vivenciada. Ele tem. É difícil por vezes entrar. Acredito que seja, mas era importante para estar mais bem preparado para o debate e levar o debate a outra dimensão. Mas portanto, eu neste âmbito, isto humanamente era impossível, tinha que ser uma equipa de jornalistas a liderarem o debate, não só uma pessoa. E não começassem Resvés Campo de Ourique, a área próximo das eleições. Portanto, mas acho que isso era importante para enriquecer os debates. Outra situação, eu acho que nestes debates, e às vezes aqueles que são candidatos esquecem-se da sua função pedagógica que devem ter como futuros autarcas. E essa função de pedagogia e de forma de estar e de ilustrar à população aquilo que eles podem estar e podem fazer, sobretudo ilustra-se através de uma forma, do exemplo, da positividade, da busca das boas coisas e não da busca das más coisas. Eu quero com isto dizer que, indo ao fulcro do debate, eu vou voltar aqui, mas vou fazer aqui um parênteses, a dizer que concordo com o Luís que a candidata do Bloco de Esquerda pareceu-me algo imatura, se é que eu posso dizer, ou pouco preparada para conseguir defender as suas ideias. Eu acho que o candidato do CDS, que eu conheço pessoalmente, acho que traz alguma originalidade aqui
às eleições, acho que enriquece o debate. Acho que isso é... Também com algum nível que se notou. Enriquece bastante o debate e isso é bom. É bom para que os candidatos não se distraiam e que há pessoas que pensam, podemos não estar de acordo com elas, mas há pessoas que pensam e portanto, para além daqueles que são os usuais candidatos. E, portanto, acho que a candidatura do CDS é aqui uma frescura, dá aqui alguma frescura neste debate. Independentemente de eu achar que o elevador possa ser, ou o teleférico possa ser uma questão demagógica ou sem sentido. É um ponto de vista, sim. É um ponto de vista, e querendo que também a alteração da estação ferroviária não seria possível por duas questões, ou pelo menos uma das questões não resolveria, que é o problema das barreiras. E, portanto, o deslocar a estação não resolve o problema da fragilidade das encostas de Santarém e agravava outro, que era retirar um ponto que ainda tem cria alguma vivacidade na Ribeira de Santarém. Portanto, isso também poderia constituir um problema. E para além de que a questão daquela reta, quando há uma estação tem que haver um X de comprimento para que a estação possa ocorrer e aquela zona não a tem. Depois, passando para o candidato da CDU, acho que teve no seu habitual da CDU, falar uma ponderada, moderada, explica a sua ideia. Depois falar sempre da questão da limpeza da cidade. A CDU faz sempre este enfoque, e bem, que a cidade em algumas zonas é um problema que está por resolver, continuamente por resolver, continua a funcionar mal. E a CDU gosta de dar o enfoque neste aspecto. Mas deixa-me só dizer-te, Celso, só para acrescentar, em Santarém, na limpeza pode-se fazer mais, mas há aqui uma coisa fundamental que também ninguém fala, mas eu vou falar, tem a ver com a fiscalização. A fiscalização, e neste caso, a quem suja. Claro, essa é isso não se chamava fiscalização. Mas é necessária. Eu chamava-lhe formação. O civismo das pessoas ainda formação cívica das pessoas. Eu acho que neste momento é mais a penalização que é necessária do que a própria formação, que já vão tarde demais, não é? Eu acho que tem que começar na escola e pode ser que as próximas gerações possam fazer. Aqui ao lado da rádio está ali uma ilha muito bem construída, que está sempre uma miséria. Não é porque a Câmara não está a zelar pela limpeza, são as pessoas, a própria população, que não zela por aquilo que está bem feito. Eu vou dar um exemplo. Não podemos esquecer isso. Quando eu era professor, cheguei a ser professor de Geografia. Um toldo muito sujo durante anos, não é a Câmara a culpada. O toldo pode ser limpo, pode ser lavado. Logicamente que o aspecto é mau. Por isso é que eu digo que a formação é relevante. É fundamental. Eu, nas minhas aulas de Geografia, em certa altura da matéria, dizia que se os alunos no quarto deles, quando estavam a comer uma banana, ou na casa deles, comiam uma banana, depois de acabarem de comer a banana, mandavam a casca da banana para a sala, para o chão da sala. Costumavam fazer isso. E eles, não, professor, então é a nossa casa. E eu dizia, a nossa terra, o mundo é a nossa casa. Portanto, nós na rua também não temos que mandar para o chão a casca da banana, não quer que seja. Portanto, há locais próprios para pôr. E, portanto, eu acho que o civismo consegue, se calhar, com outra geração resolver muita coisa. Mas ainda aos verdadeiros, àqueles putativos e futuros presidentes de Câmara, que no fundo é o candidato do PS ou do PSD, eu acho que foi um debate muito pessoal. Girou muito à volta deles os dois, portanto foi, digamos, havia ali alguma forma, não diria quase uma química, mas eles estavam centrados um no outro e não conseguiram sair dali. Um falava do passado, outro falava do outro passado e daquilo que tinham feito, o outro que era culpado e não conseguiram soltar-se daquilo. Aquilo que eu esperava de ver neste debate, e portanto há aqueles que são os reais candidatos com hipóteses, seria saltarem-se disso, não se fixarem nas outras pessoas e irem para a parte positiva da questão. E a parte positiva da questão são as pessoas do Conselho. A parte positiva da questão é o território do Conselho. E eu não vi, sinceramente, em nenhum dos candidatos rasgos sobre o aumento da qualidade de vida das pessoas e sobre a potenciação das qualidades inerentes ao nosso território do Conselho de Santarém. E isto entristece-me. E eu sou socialista, convicto, assumido, mas não vi da parte de nenhum dos candidatos falarem sobre isso. Se calhar até têm ideias sobre isso. Seguramente tem. Mas naquele debate teria sido decisivo falarem sobre as pessoas que habitam este Conselho, falar pela positiva e pelo território que constitui este Conselho. E, portanto, projetos para as pessoas, projetos para o território, para o futuro. Não se centrarem no dueto, só faltou cantarem fazerem um dueto entre este PS e o PSD. Ou seja, o único papel aqui que, afinal de contas, é fundamentado será o do
do Ricardo Gonçalves, porque seria o único que não teria tempo de falar daquilo que tem como missão no seu próximo mandato, se for Presidente da Câmara. É dos dois. Apenas perdeu tempo aqui, por isso é que eu digo que é complicado quando o tempo é curto, mas terá perdido aqui tempo para se explicar e para responder a algumas situações. Eu julgo que ou algumas acusações, neste caso. Se estivesse no lugar dele, mesmo que pedisse explicações, eu sobretudo queria dar aquilo que eu iria fazer. E portanto não me prendia mas há situações que têm que ser respondidas. Algumas, sim, com certeza. Mas porventura, de certeza, me preocupava mais com o futuro do que está no passado, porque é com o futuro que as pessoas querem saber o que é que contam. As pessoas querem saber, como o Luís diz, que ideias existem para a Zona de Desenvolvimento Económico, que ideias é que constam na revisão do Plano Diretor Municipal, na qual já existe uma proposta, e o que é que eu vou fazer com esse documento que está já avançado, seja ele o meu, seja ele aquilo que eu vou obter, o que é que eu vou fazer com aquilo. As pessoas querem saber o que é que eu vou fazer no Campo Infante da Câmara, as pessoas querem saber o que é que eu vou fazer com o mercado, e estas questões de rasgo, as pessoas querem saber o que é que eu vou fazer. Ou seja, e não ficaram a saber nada. Não ficaram a saber nada. Foi fraco, foi um debate fraco, Luís, concordas? É isso, aliás, eu comecei a minha intervenção precisamente por isso, foi um debate fraco, em que falou-se, aquilo a certa altura era ver quem é que dizia que a minha dívida é melhor que a tua, ou pior que a tua. Já agora deixa-me só acrescentar, eu penso que o tempo na televisão, a televisão que intimida, o tempo que também era curto para tanto candidato, e seguramente isto não ajudou. Paulo, deixa-me dizer-te o seguinte, eu espero que as pessoas que me vão ouvir interpretem bem o que eu quero dizer, e com isto eu não estou a querer dar primazia a duas candidaturas em detrimento de todas as outras candidaturas que legitimamente têm direito a pronunciar-se. Mas esta questão da lei que diz que tem que se dar o tempo igual a todas as candidaturas, o que eu, em termos de concreto, eu concordo, mas a verdade é esta: se criar um debate a dois entre Rui Barreiro e Ricardo Gonçalves, de hora e meia, seria muito mais esclarecedor do que um debate a 6. Claro que as outras candidaturas da CDU, do Bloco de Esquerda, do CDS, irão criticar e dizer, não, mas isso é dar primazia, logo, de modo a primazia a 2 em detrimento aos outros. Mas a questão para o esclarecimento, os debates a 6, ou fazia-se um debate a 3 horas, mas depois ninguém estava a ouvir. Mas agora, eu só queria dizer isto, quando eu estou a dizer que as pessoas querem um futuro, as pessoas não estão à espera de promessas fáceis e utópicas. Não é isso que eu estou a dizer. Claro. O que eu quero é que os candidatos deviam ter personificado neles próprios a estratégia global de desenvolvimento que têm para o Conselho, e isso não ficou plasmado. Mas agora há mais dois debates, parece-me aqui, não na televisão, mas há um debate na Fundação Passos Canavarro. Exatamente. E depois temos outro aqui na RCA Ribatejo, tem a ver com a equipa de conversas de Ribatejo. Vai acontecer no próximo dia 20 de setembro. Aliás, nós também estamos convidados, eu como técnico de serviço, mas vocês também como moderadores deste espaço, um debate que vai acontecer na esplanada da pastelaria da Beju 3, portanto, na zona do Saga-Peito. Aliás, uma esplanada que tem todo o conforto, se estiver a chover ou mesmo frio, não nos vamos preocupar com esta situação. Esperamos sem intimidação das câmaras de televisão, as pessoas... Não há câmaras de televisão, há apenas uma pequena câmara para também podermos colocar depois o vídeo, mas aqui temos 2 horas de debate. Vamos ter com todos os candidatos 2 horas de debate, vamos ter aqui uma conversa onde seguramente haverá tempo para tudo, sim, ou pelo menos para dar esse esclarecimento falarem do futuro, aos eleitores, o que é que se pretende e sobretudo aquilo que se entende. Ou seja, há essa possibilidade também que não poderíamos deixar passar em claro. Portanto, no dia 20, das 21 às 23, e depois quem quiser também participar pode estar no local, portanto pode acompanhar a emissão em direto através da RCA, mas também no próprio local terá com certeza outra visão destas matérias e poderá sair também mais informado. Estamos quase a terminar, não é? O tempo voa. Agora eu percebo. Éramos só dois. Éramos só os dois, não é? E eu a meter umas picadas no meio. Desculpa, não, mas eu não conto. Não, contas, sim, senhor. Vamos só aqui para as notas finais, não é? As sugestões sim. Para terminarmos a emissão de hoje. Eu, como sugestão, cabe-me a minha gastronomia e a falar de 2 espaços muito pequenos em si, porque não são nenhum restaurantes, nem são nenhum snack bars, mas eu acho que são 2 espaços que vêm trazer vêm trazer no âmbito da gastronomia algo positivo para a cidade. E no primeiro queria falar naquele quiosque novo que reabriu em frente ao mercado,
que eu acho que até num futuro deveria ser posto um bocadinho mais para dentro do jardim, não é? Dando mais viabilidade económica ao próprio quiosque no âmbito no âmbito do inverno, depois já não vai haver aquelas condições, mas que tem dando mais valor ao jardim. E dando mais valor ao jardim, e que tem uns petiscos que são de provar, aconselho vivamente. Olha, essa não sabia. E um outro espaço que fica aqui perto da RCA, no final da Afonso Henriques, perto ali de quem passa por baixo da rua para a loja de Cidadão, há ali um passeio que alarga, que é a mercearia. Aquilo é uma mistura de espaço de mercearia com venda de mas tem um bom petisco também. Tem um bom petisco também. Não sei se estão a ver onde é que fica. Fica mais ou menos ter que convidar mais vezes o Celso, porque ele tem um bom gosto. E portanto também ao almoço tem uma sopa, portanto tem ali um petiscozinho também agradável e é um bom espaço também para frequentar. Luís? Olha, eu vou aqui sugerir dois eventos: o Festival Internacional de Folclore, Celestino Graça, Festa das Artes e das Tradições Populares no Mundo, 7 países, incluindo Portugal, a participar, 6 de setembro a 10 de setembro, portanto quem gostar de folclore aproveite. E uma segunda nota, apesar de já sei que o Celso na semana passada fez referência a este evento, mas não posso deixar, estamos em cima do mesmo, que é a 8 e 9 de setembro na Ribeira de Santarém, o Festival Reverence. Temos heavy metal, rock alternativo, pessoal da pesada e com uma grande banda. É bom as pessoas, quem gosta desta música, perceber que vem a Portugal, talvez, ou que vem à Ribeira de Santarém, a melhor banda de heavy metal portuguesa de todos os tempos, que é os Municipal. Eu, de qualquer forma, eu penso que ela não vai lá, mas eu sugiro aqui um livro, Rita Lee, uma autobiografia, vale a pena ler, é da Globo e já está disponível, já está com grande aceitação para quem gosta de uma boa leitura, ou pelo menos uma leitura mais leve e uma autobiografia que está fantástica. Obrigado a ambos. Obrigado a nós. Uma boa tarde e marcamos encontro na próxima semana.